Seja muito bem-vindo a mais um Madu Connect e hoje eu quero fazer uma pergunta para você. O porquê você precisa de uma igreja, de uma instituição e não ser um desigrejado? Eu sei que é um assunto que muitos jovens têm, que sempre vai estar à tona de um tempos para cá, é um assunto que vira e mexe, está na boca dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e eu quero abordar esse tema e trazer você para uma reflexão, um entendimento que talvez você ainda não observou. Os desigrejados no nosso tempo, eles, se fossem todos juntos, se a gente agrupasse eles numa denominação, eles seriam a segunda maior denominação do Brasil. Eu te faço uma pergunta, qual que é a primeira denominação do Brasil? Responde aí se você sabe, no final desse vídeo eu vou revelar qual que é. Mas se nós juntássemos todos eles, eles seriam a segunda maior denominação. E a gente, se for observar o que eles falam, quais são as justificativas, os argumentos por ser desigrejados, até que faz sentido. Eu acho que merece uma atenção nossa. E muitas vezes um desigrejado, ele está na condição de desigrejado porque mudou de cidade e não encontrou uma igreja que ele possa fazer parte, se sentir membro. Isso acontece muito com os nossos jovens que mudam para Uberaba, vão estudar, passam na faculdade e não se adaptam com a igreja. Eles estão convivendo na sua cidade de Natal, onde cresceram com os pais, na igreja evangélica, quando muda para cá, não adapta e se torna um desigrejado. Isso é um problema porque muitos são enfraquecidos e até perdem a fé, mudam de religião, chega a esse ponto. Mas existem outros motivos. Eu quero listar 4 motivos que eu acredito que sejam relevantes e que merecem a nossa atenção. Vamos lá? O primeiro motivo é que a pessoa diz que a igreja ela envelheceu. A igreja ela está descompassada com a realidade. E cá entre nós, o problema não é a igreja envelhecer, uma igreja, instituição, ela ser antiga. O problema é ela não dialogar com a realidade. Ela está muito distante daquela realidade. Os seus eventos não abordam os temas da realidade, do cotidiano da pessoa. Eu não digo em si a liturgia, mas aquilo que a igreja, as atividades que a igreja vem a oferecer, pode estar muito desconectado. Tem gente que fala, a igreja passou 10, 20, 30 anos, parece que não muda nada. Então, é uma boa justificativa, eu acho que merece essa atenção, a gente ouvir essas pessoas, tá? O segundo item, que acho que tem um peso muito grande, é a incoerência. É aquilo que é pregado não é vivido pelos líderes, ou também pela própria membresia. Muitos não vê essa coerência daquilo que é ensinado com a vida que a pessoa leva, se é uma vida piedosa, uma vida em que busca uma santificação. Existe sim essa incoerência, infelizmente, e nesses últimos dias, há uns falsos mestres, há falsos profetas. Um outro item que as pessoas sempre vêm abordar e que ela justifica é que a igreja ela deixou de seguir o seu propósito. Ela se tornou mais um clube ou ela se tornou um ambiente de negócios em que as palavras são voltadas à prosperidade, ao coaching, em você vai vencer. Isso cansa. Eu já vi muitas pessoas que mudaram para outras igrejas e elas falam sobre isso. A palavra lá é boa, foi bom no começo, mas a palavra ela sempre é voltada à mesma coisa, ao mesmo segmento, o mesmo objetivo de você vai vencer, você vai crescer, você vai ter vitória. E tem pessoas que sentem vontade de comer um alimento mais sólido ali naquela sua igreja e sai da igreja e fala, não me identifiquei a isso. Ou então a igreja ela se tornou um instrumento político e a gente viu como que a política nas últimas eleições ela teve muita influência, ela ganhou muito palco, muita visibilidade nos líderes evangélicos. Um outro ponto em que eu acho que é uma avalanche de pessoas que justificam dessa maneira, é que se sentem injustiçadas. Elas se sentiram injustiçadas e saíram da igreja. O problema que elas viveram não foi tratado de maneira correta, sentem feridas pela igreja. E mesmo que a igreja ela justifique que tratou de maneira adequada, a gente sabe que as pessoas sentem feridas, elas veem que o problema delas não foi muito bem resolvido e elas se distanciam por causa disso. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes o próprio líder religioso, ele não teve a vontade de errar, ele falhou, cometeu uma falha humana,
cometeu um deslize, mas acaba sendo um motivo dessas pessoas deixarem aquela instituição. Então são esses 4 motivos. E quando a pessoa sai, a prova que essa pessoa deseja manter a sua fé viva, ela começa a reunir com algumas pessoas, chama alguns amigos, reunir em casa, ler uma palavra, cantar um louvor, ter um momento de comunhão. Essa pessoa ainda deseja manter a fé dela em ação, dar nutrição para a fé dela, mas a história ela se repete em muitos casos em que aos poucos essa fé é drenada, ela é enfraquecida, se torna um cristão anêmico, porque não tem uma comunhão com o corpo de Cristo. E a gente sempre vai precisar participar do corpo, a instituição ela sempre vai ser necessária para nós. Da mesma forma como você jamais vai se desvincular da sua família, você fala, eu não tenho família. Não tem como uma pessoa não ter família. Você tem pai e mãe, você pode não ter um relacionamento com eles, não gostar, não conversar, ter ali uma rusga, mas é impossível você não ter família. Você não veio de uma cegonha. Da mesma forma, um cristão, ele precisa de um corpo, ele precisa de um ambiente, ele precisa de uma instituição, onde há ali a doutrina, há os ensinos, há um batismo, há a Santa Ceia, há momentos de comunhão, é o corpo de Cristo. É impossível o cristão viver fora do corpo de Cristo, fora dessa membresia. É necessário encontrar um lugar em que exercite a sua fé, amadureça também, sirva ao outro. É bem certo que o Senhor Jesus, ele não desejou criar, ele não instruiu, vamos dizer assim, os religiosos criar templos, cultos sofisticados, momentos bem elaborados. O Senhor Jesus ele não propôs isso. Mas a igreja, nós vemos em Atos, no Novo Testamento, ela ganhando forma e se reunindo como uma instituição. É natural, é necessário isso acontecer. Jesus também ele não vai nos julgar por termos templos empobrecidos, cultos que não foram tão bons assim, não tão elaborados, mas o julgamento que o nosso Senhor vai nos impor, vai nos colocar, é aquele em que não cuidou dos mais pobres e dos menores. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Passei frio, não veio me agasalhar. Fiquei enfermo e não veio me visitar. Eu vejo que é o cuidado aos outros. E uma igreja ela é tão importante que o apóstolo Paulo ele sempre ensinou, bateu nessa tecla em quase todas as suas cartas. Nós temos em Gálatas em que ele enfatiza que primeiro nós devemos ajudar os domésticos da fé. Nós precisamos dar um olhar àqueles que convivem com gente na igreja. É ferro afiando ferro dentro da igreja. É muito importante a gente ter essa vida de comunhão. É aqui que a gente aprende. Não adianta a gente querer viver como um crente sozinho. Uma ovelha desgarrada, ela não vai muito longe. Mas uma ovelha que está bem agrupada, a gente vai ajudando um ao outro a crescer. A gente vai entendendo que a vida cristã em união é onde a bênção do Senhor ela é derramada. Às vezes você pode estar se sentindo até muito forte. Eu saí da igreja recentemente e estou me sentindo forte. Ótimo, mas não é possível você perseverar na fé e ter um crescimento, um amadurecimento na fé longe de uma igreja. Vou te dar mais um outro motivo. Igor, eu ainda não estou satisfeito. Eu consigo ainda viver como um crente fortalecido. Veja que a função de um pastor, além de cuidar de você, de um líder espiritual, um mestre, o que seja, dentro de uma instituição, é agir como um curador. O que é um curador? É uma pessoa que vai te indicar, te direcionar, indicar o que você vai ler, conduzir você nessa vida. Você tem curadores para tantas coisas na vida. É um exemplo para a política. Você segue pessoas. As pessoas que falam assuntos noticiários, o que está acontecendo na política, te faz direcionar para uma vertente política. Um outro exemplo, cinema, séries de filme. Você escuta alguém dizendo que tal filme é bom, o outro filme é ruim, que vale a pena você assistir aquele filme. Você tem seus curadores para muitas coisas da vida. Na vida cristã não é diferente. Quem são os seus curadores? Quem está te direcionando no que ler, em como ler, como resolver um problema? É necessário você ser conduzido por alguém, por um líder religioso. Não viva sozinho. Não vai se dar bem nessa história, ok? Deus te abençoe.
Ah, estava esquecendo aqui. A igreja que tem maior quantidade de membros é a Assembleia de Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus.